aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Franciele Vicência, eu sou psicóloga e aqui nesse canal eu falo sobre os hábitos, como compreender e colocar em prática algumas mudanças na sua vida. E no episódio de hoje eu vou falar sobre uma substância que é muito consumida aí por todos nós. Vamos falar sobre os efeitos do álcool no nosso cérebro e também no nosso corpo, ou seja, o que a embriaguez faz no nosso pensamento, no nosso comportamento, sobre as quantidades baixas e moderadas de bebidas, quais são os impactos que tem na nossa saúde. O meu objetivo hoje é que até o final desse episódio você tenha uma compreensão melhor sobre o que acontece com o seu corpo e com o seu cérebro por conta do álcool. Você seja capaz de mudar sua mentalidade, se deve ou não consumir bebidas alcoólicas. Vai ter continuação desse vídeo, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda segunda e quinta-feira tem conteúdo novo, então curte aqui esse vídeo para não esquecer. Vou começar falando sobre a quantidade de bebida alcoólica e como isso afeta a nossa saúde. Todo mundo sabe que beber muito faz mal. Isso com certeza não é novidade para ninguém, mas eu quero te explicar direitinho. Beber entre 12 ou 24 doses drinks por semana, ou até mais que isso, vai te causar problemas no cérebro, especialmente no neocórtex. O neocórtex é a parte do cérebro que cuida das nossas memórias, do nosso jeito de pensar, de planejar as coisas, de controlar os nossos impulsos. Então, resumindo, beber demais, tipo tomar aí de 3 a 4 drinks por noite, ou 12 drinks durante a semana, ou mais que isso, faz mal pro cérebro, ponto. Agora, tem um estudo recente que trouxe uma informação importante sobre o consumo de quantidades menores e moderadas de álcool e como isso pode afetar o nosso cérebro. Esse estudo analisou mais de 35 mil adultos saudáveis de meia-idade e idosos do Reino Unido, que bebiam aí diferentes quantidades de álcool. Eles olharam para essas duas partes do cérebro, a massa cinzenta, que são neurônios que guardam as informações das células, e a massa branca, que são as conexões entre esses neurônios. E a descoberta foi que mesmo para pessoas que bebiam um pouquinho ou moderadamente, tipo 1 ou 2 drinks por dia, aí 7 ou mais drinks por semana, eles encontraram sinais de afinamento no neocórtex, indicando aí uma perda de neurônios. Bom, isso é bem importante porque responde à pergunta: será que beber regularmente e moderadamente, mesmo que seja pouquinho, pode prejudicar o cérebro? Bom, parece que sim. Por exemplo, se você consumir 7 taças de vinho ao longo da semana, bem provável que vai haver um impacto negativo no teu cérebro devido ao consumo do álcool. Se a gente olhar historicamente, as pessoas consomem bebidas alcoólicas há milhares de anos. Se pesquisarmos, a gente vai descobrir que as pessoas tinham vasilhas de vinho nas suas casas. O álcool, ele tem sido utilizado para fins nutricionais. Algumas culturas acreditam que o álcool tem calorias que podem ser úteis. O álcool também tem sido usado para fins medicinais, então pode matar bactérias, mas é importante mencionar que ela também pode matar bactérias boas que estão presentes no nosso intestino. Além disso, o álcool tem sido utilizado para limpar a casa, superfícies. No entanto, a maioria das pessoas tem consumido o álcool para alterar o seu estado interno e se sentir de outra forma. A sensação de estar embriagado, de estar bêbado, pode ser agradável para muitos, mas geralmente vai te levar a sentimentos de infelicidade, falta de motivação e mais estresse quando o efeito do álcool passar. Se pararmos para pensar, uma grande parte das pessoas está realmente motivada a consumir o álcool, a gastar o seu dinheiro com bebidas, porque querem se sentir bem, mas no final isso acaba fazendo com que a pessoa se sinta mal. Talvez algumas pessoas vão acabar dizendo: eu bebo, mas não exagero, no dia seguinte eu tô bem.
Ok, isso pode ser verdade, mas isso não muda o fato do que acontece no seu corpo e no seu cérebro. Então, o álcool ele é solúvel em água e em gordura, e isso é o que explica por que ela afeta tanto o nosso corpo de várias maneiras. Existem 3 tipos principais de álcools, que é o isopropílico, o metílico e o etílico, o etanol, que ele é o tipo próprio para consumo humano, mas mesmo assim ele é tóxico e pode causar danos nas nossas células. Quando você bebe álcool, ele precisa ser convertido em outra substância porque ele é tóxico para o corpo. Existe uma molécula chamada NAD que está presente em todas as nossas células desde o nosso nascimento até a morte. Os níveis de NAD diminuem à medida que envelhecemos. Tem alguns estudos já que sugerem que aumentar os níveis de NAD pode prolongar a vida, mas ainda isso é controverso, mas tem as pesquisas aí. Quando você ingere o etanol, o NAD e outras substâncias químicas estão envolvidas na conversão em algo chamado acetaldeído. E se você pensou que etanol era ruim, o acetaldeído é ainda pior. E ele é venenoso e pode identificar e matar células sem escolher quais células afetar. Agora aqui está o problema. O corpo lida com esse problema usando uma substância chamada acetato para converter o acetaldeído. O acetato é uma substância que o nosso corpo pode usar como combustível. O processo de converter o etanol em acetaldeído e depois em acetato envolve uma molécula tóxica. A questão é que o corpo nem sempre consegue fazer essa conversão rapidamente e suficiente. Isso faz com que o acetaldeído se acumule em nosso corpo e cause mais danos. Por isso, é importante que nosso corpo seja capaz de fazer essa conversão de forma rápida e eficiente. E aonde que isso acontece? No nosso fígado. As células do nosso fígado são especializadas nessa conversão, mas elas também estão expostas ao acetaldeído durante o processo. Portanto, as células do fígado sofrem bastante quando estamos metabolizando o álcool. Resumindo, quando bebemos álcool, ele é convertido em substâncias tóxicas que podem causar danos às nossas células. E por isso que o consumo excessivo e frequente pode ter efeitos negativos no nosso corpo. Então, quando você bebe álcool, você está ingerindo um veneno que se transforma em um veneno ainda pior dentro do seu corpo. Uma parte desse veneno pior é convertida em calorias vazias, que você pode usar para gerar energia imediata, mas elas não vão ter um valor nutritivo real. E elas não fornecem vitaminas, aminoácidos ou qualquer nutriente útil. São calorias vazias mesmo. Alguns dizem que o açúcar também é uma caloria vazia, mas o açúcar é fonte de energia muito melhor do que o álcool. Mesmo assim, quando você bebe álcool, parte dele se transforma em um veneno terrível e outra parte se transforma em combustível. Agora, o importante é você entender que esse veneno, o acetaldeído, que te deixa embriagado. Muitas pessoas não percebem, mas estar bêbado é, na verdade, o resultado desse veneno afetando o funcionamento dos teus circuitos cerebrais. E aqui vai uma curiosidade. Para pessoas que bebem regularmente ou têm predisposição genética para o alcoolismo, quando elas bebem, se sentem cheias de energia, muito bem por períodos mais longos. Isso não significa que você precisa beber uma quantidade enorme de álcool. Mesmo quem bebe apenas por 1 ou 2 doses por noite, ou quem bebe de quinta a domingo, ou só nos finais de semana, essas pessoas experimentam um aumento no estado de alerta e de humor quando bebem. Já para quem bebe ocasionalmente, esses momentos de sentir-se bem são mais curtos e passageiros, porque ficam mais cansados, começam a perder habilidade motora, falam de forma mais arrastada. E é importante saber que o álcool é uma substância venenosa. As pessoas reagem de maneiras diferentes e a gente pode identificar quem tem uma predisposição ao alcoolismo pelos diferentes efeitos que experimentam.
Por exemplo, algumas pessoas ficam animadas e alertas quando bebem, e isso dura por um longo tempo. Essas pessoas precisam ter cuidado, porque tem uma maior propensão ao alcoolismo. Mesmo quem não é alcoólatra, deve ter um cuidado com o que bebe e a quantidade, especialmente se você sente um aumento de energia. Por outro lado, pessoas que não estão acostumadas a beber devem se preocupar com o álcool por outros motivos, que ela pode prejudicar a função motora e o julgamento. Vamos entender um pouquinho melhor como é que o álcool age no corpo. Primeiro, ele é consumido no intestino, então ele vai para o estômago, o fígado começa a converter o álcool em acetaldeído e acetato, e uma certa quantidade dessa substância chega ao cérebro. O álcool consegue atravessar uma barreira chamada barreira hematoencefálica e entra no ambiente cerebral, onde estão os neurônios, células nervosas e as células gliais. O álcool afeta diferentes áreas do cérebro, mas não se liga a receptores específicos. No entanto, parece ter preferência por certas áreas do cérebro que estão envolvidas a diferentes tipos de pensamentos e comportamentos. Quando o álcool entra no cérebro, ele nos deixa tontos e bêbados, e algumas pessoas se sentem mais felizes. O álcool não escolhe qual área do cérebro vai agir, mas parece afetar áreas relacionadas ao pensamento, planejamento, controle de impulsos. Por exemplo, quando bebemos, os neurônios do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro envolvida no pensamento e no planejamento, são suprimidos. E isso pode levar as pessoas a agirem de uma forma mais impulsiva. Se você estiver em uma festa onde todos estiverem bebendo, provavelmente vai perceber que as vozes vão ficando mais altas. Isso acontece porque as pessoas não estão prestando atenção ao volume da voz e começam a falar cada vez mais alto. Imagine que você chega em casa e no dia seguinte está com a garganta doendo. Pode ser que você tenha pego algum vírus, mas muitas vezes isso acontece porque você passou a noite toda gritando para ser ouvido. Quando o córtex pré-frontal é desligado, as pessoas param de controlar o volume da voz. Além disso, você também pode notar que as pessoas gesticulam mais, levantam, sentam, começam a andar mais e dançam. Tudo isso acontece porque o córtex pré-frontal normalmente inibe esses comportamentos quando ele é desligado. A inibição diminui esses comportamentos que são liberados. Isso ocorre porque o córtex pré-frontal libera um neurotransmissor chamado GABA, que suprime os impulsos em várias partes do cérebro envolvidas em comportamentos impulsivos, padrões de pensamentos e controle motor. Quando o córtex pré-frontal é desligado, essa supressão do GABA diminui e as pessoas podem dizer coisas sem pensar muito sobre isso, até mesmo esquecer o que pensaram, o que fizeram. Além disso, o álcool afeta fortemente nas redes neurais envolvidas na formação de armazenamento e de memória. Por isso, muitas vezes a gente esquece o que aconteceu, o que a gente fez na noite passada. Bom, todos nós sabemos que beber em excesso faz mal, mas eu quero enfatizar que eu estou falando hoje nesse vídeo para que você entenda que mesmo que você beba só nas quinta-feiras, só nas sexta-feiras ou qualquer outro dia da semana, 4 doses de qualquer bebida, você vai experimentar um aumento de impulsividade de comportamentos habituais e que vai afetar negativamente o seu cérebro. Então, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que tenham compreendido bem os impactos negativos do consumo de bebidas alcoólicas no cérebro. Esse estudo deu base para que você compreenda que o álcool é um veneno e faz mal até em quantidades que até então consideradas, podemos assim dizer, normais, mas eu quero deixar claro que isso é apenas o começo, tem muito mais para ser explorado sobre esse assunto. Fiquem ligados, vai ter mais vídeos sobre isso, a gente vai discutir os efeitos do álcool e vou abordar outros aspectos que merecem a nossa atenção. Por agora, reflitam sobre o que a gente aprendeu hoje e considerem as escolhas que fazem em relação ao consumo do álcool. Obrigada por assistirem.
e até a próxima!